Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, todos aqueles que seguem a liturgia deste 25º domingo do tempo comum. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, a palavra de Deus que deve iluminar e nortear a nossa caminhada cristã. O texto deste 25º domingo do tempo comum nos mostra aquilo que às vezes também pode acontecer com cada um de nós. Então vale a pena a gente se ater, porque nós, enquanto cidadão do mundo, nós também estamos sujeitos às ambições, os desejos, aquilo que também às vezes visitava o coração dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que também seguiam Jesus de perto. Eles também estavam, de uma certa forma, imbuídos da mentalidade do mundo. E ainda não haviam entendido que, para Deus, a grandeza consiste em fazer-se pequeno. Por isso vamos ver qual é a mensagem, que nós podemos tirar para a nossa vida, seja vida de igreja, de família, nós que servimos na comunidade, nas nossas pastorais, movimento, no nosso modo de ser igreja e de ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Porque é para isso que Ele nos chama, e é para isso que nós formamos a igreja. Então Jesus, no texto nós vemos, Jesus está em viagem com seus discípulos, e num certo momento Jesus percebe que entre eles começa a haver uma discussão. Os discípulos começam a discutir entre eles. Muito bem. Jesus, chegando em casa, ele pergunta aos discípulos sobre o que eles estão discutindo. Qual é o motivo da discussão? Por que será que eles estão discutindo? Jesus pergunta, mas eles não dizem nada. Por quê? Porque eles estavam discutindo e tinham vergonha de dizer, como se Jesus não soubesse. Jesus pergunta para provocá-los, porque Jesus sabe o que eles estão falando. Porque eles estavam discutindo quem era o mais importante deles. Enquanto Jesus fala que vai ser entregue nas mãos, que eles o matarão, e que Jesus está falando daquilo que vai acontecer com ele, de uma certa forma, de uma tragédia humana, vamos dizer. Eles estão preocupados, não estão conectados com Jesus. Caminham ao lado do mestre, mas ainda não entenderam. Então Jesus, conhecendo aquilo que se passa no coração de cada um dos seus discípulos, sentou-se e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aqueles que servem a todos. A discussão entre eles girava em torno disso. Eles queriam saber quem era o melhor, quem era o mais importante. Então Jesus vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, já que vocês querem ser o primeiro, então eu vou dizer para vocês o que significa a grandeza. Se você quer ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Parece que não era assim que eles entendiam, E quem de nós não gostaria de ser o primeiro, Todos nós, de uma certa forma, Quem mais, quem menos, Quem não gostaria de ser o primeiro? Afinal, todos nós desejamos sempre estar em destaque. Às vezes até temos medo de não sermos vistos, elogiados e percebidos. Existem pessoas que às vezes passam até mal quando não estão em destaque, quando não são vistas, comentadas, quando não são reconhecidas, Passam mal, se sentem mal e assim por diante. Hoje, meus irmãos e irmãs, essa tendência de aparecer, de ser visto, de ser curtido, seguido, comentado, virou quase que uma epidemia, uma doença. As pessoas estão dispostas a fazer de tudo. E quando eu falo tudo aqui, é tudo mesmo, inclusive até o mal, só para serem vistas e aparecerem. O que pensar dessa tendência à luz daquilo que Jesus
falou no evangelho de hoje, quando disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último? Será que Jesus condena o desejo de vencer, de fazer coisas grandiosas na vida e de dar o melhor de nós mesmos? Pode ser que tenhamos algumas vezes interpretado de forma errada o pensamento de Jesus. Ele não é contra em querer ser o primeiro, e também não é contra de nós desejarmos querer ser o primeiro, não é contra isso. Jesus apenas vai revelar um modo diferente para conseguir. Não podemos ser o primeiro a qualquer preço, a qualquer custo. Por exemplo, passando por cima das pessoas, desrespeitando as pessoas, mas sim colocando-nos a serviço uns dos outros. É isso que Jesus está falando. No serviço, todos nós somos beneficiados da grandeza de um. Quando nós servimos com amor, né? Assim como na igreja, quando você serve com amor, quem é beneficiado? A pessoa e toda a comunidade. Veja, no serviço, todos nós nos beneficiamos da grandeza do outro, de um, né? Quem é grande no serviço, é grande ele e também faz os outros grandes. Não está preocupado em ser grande, mas em engrandecer os outros. Meus irmãos e irmãs, à luz do texto deste domingo, somos todos convidados a ser um dom de Deus na vida dos outros. É isso que Deus nos pede, nós sermos um dom, colocando-nos a serviço, servindo com amor como Jesus nos serviu. Para Jesus é grande e importante aquele que é capaz de servir os irmãos na caridade, no amor, na humildade. Não aquele que busca o seu interesse ou a sua vanglória própria, mas aquele ou aquela que unicamente deseja e quer servir e colocar-se a serviço do outro. O serviço do cristão deve ser modelado por aquele de Cristo. Repito, o serviço do cristão, do discípulo, daquele que segue o mestre. Portanto, o nosso serviço, a nossa maneira de ser igreja, a nossa maneira de servir deve ser modelada sobre Cristo, a maneira como Ele nos serviu. Lembra aquela passagem quando Jesus lava os pés? Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Mas se eu, vosso mestre e senhor, que sou o vosso mestre e senhor, lavei os pés de vocês, mesmo sendo mestre e senhor, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Ele é o modelo do servo sofredor, que de forma mansa e humilde se ofereceu a todos, deu sua vida para que nós tivéssemos vida. Na última ceia quis lavar os pés dos apóstolos, ensinando-os. Assim também os discípulos deverão lavar os pés uns dos outros, ou seja, devem colocar-se a serviço dos mais necessitados. Jesus mesmo disse a eles: eu estou no meio de vós como aquele que serve. A nós resta seguir e imitar. Veja como Jesus: estou no meio de vós, não como aquele que manda, mas como aquele que serve. E a mim e a você, a nós, não resta outra coisa a não ser seguir e imitar. Um defeito que se opõe diretamente ao mérito do serviço é a tendência de impor aos outros a nossa própria vontade. O autoritarismo. Geralmente quem tem essa predisposição não percebe os sofrimentos que provoca em torno de si mesmo e da vida de tantas pessoas.
Vivemos numa sociedade violenta, egoísta e consumista. E esses valores mundanos, eles acabam entrando também na comunidade, na nossa vida, e vão roendo as relações, como o cupim que rói a madeira, que a sustenta, assim a casa acaba caindo. Uma hora tudo desaba. Esse é o alerta, meus irmãos e irmãs, que Jesus nos faz hoje no Santo Evangelho. Os valores do mundo trazem competição, luta, guerra, desfeita, luta pelo poder. Tem gente que entra na comunidade, às vezes até para buscar poder, grandezas e posições. Querem se destacar, querem dominar, querem poder e não serviço. Jesus vem nos ensinar outros valores que devem estar sustentados na vida da partilha, do amor, da entrega na comunidade. Entramos na comunidade para viver a fraternidade, a igualdade, a partilha dos bens e do serviço. Na comunidade existem pessoas amigas e não empregados nem empregadas. Por isso o exercício do poder se manifesta na disponibilidade e no serviço mútuo. A vida em comunidade exige perdão e reconciliação. Jesus chama uma criança e coloca como exemplo. Ele não está pedindo a você nem a mim que nós sejamos infantis, não é isso. Mas devemos aprender com as crianças o espírito do companheirismo, a felicidade em perdoar e em esquecer. As crianças rezam com amor e com devoção. Uma comunidade cristã não pode fechar-se em si mesma. Jesus não quer que nossas comunidades sejam grupos isolados, vivendo apenas para si e para os seus interesses, os seus caprichos. Todo fechamento contraria a proposta do reino de Deus. Também não podemos querer monopolizar o Evangelho de Jesus. Temos que construir parcerias com outras comunidades, igrejas ou grupos que buscam viver os valores transmitidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a mensagem, meus irmãos e irmãs, desse domingo, onde Jesus vem nos ensinar, a mim, a você, a nós que aqui estamos, você que está em casa, a igreja, uma igreja servidora. Aquilo que o Papa Francisco vem muito falando, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, uma igreja em saída, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, assim como Jesus sempre fez. A igreja deve ter estas notas, estas devem ser as características, quando nós queremos descrever a igreja, a comunidade, a paróquia, as pastorais, movimento, o nosso ser igreja deve ser em sintonia com aquilo que Jesus pede de nós, servir sempre com amor, aquilo que São João Batista, quando apontando para cima, quando queriam torná-lo o Messias, o profeta, queriam engrandecê-lo, João Batista disse: não é a mim que vocês devem procurar, mas, por isso o dedo dele apontando para o alto, não sou eu o Messias, ele é o Messias, ide a ele, que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Então que nós tenhamos esta compreensão e sirvamos os irmãos e irmãs com amor, como Jesus mesmo ensinou e viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.